RIBcast. Tudo o que você precisa saber sobre o Registro de Imóveis Brasileiro. Olá, comunidade registral. Esse é o 10º episódio da segunda temporada do nosso RIBcast, edição 2024-2025. Chegamos ao último episódio dessa incrível jornada desse ano, que tem sido tão honrosa e com grandes episódios cheios de conteúdo para vocês e para todos os registradores de imóveis do Brasil. Hoje, nós vamos falar de um tema muito rico para o interior de cada um dos nossos estados. Mas antes, eu não posso deixar de lembrar a vocês já me conhecem, não é? Eu sou Érica Stocco, estou diretora de comunicação do Registro de Imóveis do Brasil. No episódio de hoje, registradores de imóveis das cidades do interior do país. Poucas pessoas conhecem de maneira impactante qual é a realidade de cada um desses serviços. Diferente do que a gente vê nas grandes capitais, nas grandes cidades, os colegas registradores do interior do país encontram uma situação bem peculiar e diferente dos grandes centros urbanos. Na grande maioria, pasmem, cartórios deficitários, demandas diferentes dos grandes centros, uma infraestrutura tecnológica limitada, com baixa integração com sistemas eletrônicos, dificuldades de mão de obra e contato direto com os problemas estruturais do município. Para cada um desses registradores que acabam de assumir a sua serventia ou que já estão lá há anos, é necessário energia e coragem para pensar fora da caixa e sair de trás da sua mesa, naquele trabalho rotineiro de assinar e analisar títulos, para identificar problemas e soluções fora da estrutura do seu cartório. Para esse tema tão rico e muitas vezes tão desconhecido, nós temos hoje a presença da minha ilustre colega aqui do Paraná, Aline Vasconcelos Barros, que vai nos trazer uma situação bem interessante do interior do estado, na cidade de Sertanópolis. A Aline atuou como advogada de 2011 a 2017. Posteriormente, foi tabeliã de notas no estado da Bahia, na comarca de Itapetinga. Exerceu atividade titular em um tabelionato de notas e registro civil também na Bahia, na comarca de Ilhéus. Mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal, doutoranda pela Estácio do Rio de Janeiro e hoje nossa ilustre colega e registradora de imóveis no município de Sertanópolis, no estado do Paraná. Olá, Aline, tudo bom? Seja bem-vinda, uma grande honra estar com você aqui hoje. Olá, Érica, boa tarde. Olá a todos os colegas registradores do país e quem mais nos assiste. Que honra estar aqui, fiquei muito feliz com o convite. Poder contar para vocês um pouco da realidade interior. Eu sou de uma cidade grande, mas sempre exerci minha atividade em cidades menores. Embora Ilhéus tenha uma proporção maior no cenário baiano, é uma cultura interiorana, então a gente tem muito a conversar aqui hoje sobre isso. Muito honrada com o convite, muito obrigada, minha querida colega Érica, aí nossa diretora de comunicação. Obrigada. A honra é toda nossa, Aline. A sua bagagem, a sua expertise no tema de diferentes estados, né, com certeza vai contribuir muito para o nosso episódio de hoje. Para enriquecer ainda mais o episódio de hoje, nós temos o procurador do município de Sertanópolis, Henrique Zanoni, que vai trazer para a gente toda essa experiência e essa interlocução entre a registradora imobiliária do município e o poder executivo da cidade. Henrique Zanoni possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Pitágoras Unopar de Anhanguera
Especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Estadual de Londrina, exerceu advocacia em escritório particular de 2008 a 2019, foi professor do Centro Universitário Filadélfia Unifil em Londrina e é servidor efetivo do município de Sertanópolis como procurador desde 2016, exercendo hoje o cargo de procurador-geral do município de Sertanópolis desde 2019. Que honra, Henrique, a sua presença hoje aqui conosco. Tudo bom? Boa tarde, Érica. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite e a oportunidade de discutir com vocês e de conversarmos a respeito das experiências que temos aqui no município de Sertanópolis com o registro de imóveis. Obrigada, Henrique. Para contextualizar o nosso episódio de hoje, vamos colocar os números aqui, que eu adoro estatística. Sertanópolis é um município localizado no norte do Paraná, quase divisa com o estado de São Paulo, a 45 quilômetros de Londrina e 430 quilômetros da capital, Curitiba. Com 15.930 habitantes, a registradora de imóveis do município vai apresentar para a gente todo o panorama que ela encontrou na cidade, quais foram as soluções encontradas em parceria com o poder público da cidade. Aline, a primeira pergunta é para você. Para termos uma ideia melhor, conta para a gente qual foi a realidade que você encontrou em 2022. Tem semelhanças, por exemplo, com a que você experienciou nas comarcas de Ilhéus e Itapetinga, na Bahia? Érica, quando a gente assume, né, um novo desafio, quando a gente sai da audiência de escolha, a gente vai para a serventia, a gente realmente não está preparado para aquilo que a gente vai ver quando a gente chega. Sempre é um susto, sempre um pouco mais desorganizado do que a gente esperava, mas isso é natural e o concurso está aí para resolver isso. Às vezes a gente encontra problema em arquivo, a gente encontra problema na própria transição, problema quanto à contagem de documentos, problemas quanto à estrutura física, isso é natural de acontecer. Então, na Bahia foi um pouco mais difícil, porque, por exemplo, na comarca de Ilhéus, quando eu assumi, o cartório estava nas mãos do Poder Judiciário. Creiam, a atividade era prestada pelo próprio fórum, pelo próprio Poder Judiciário, no ano de 2017. Dentro do fórum estava o cartório, que eu trabalhei era o distrito do Pontal. Então, a gente tinha toda uma estrutura física muito deteriorada, a gente tinha que obedecer os horários de trabalho do fórum, né? Os servidores estavam bem desestimulados quanto ao cartório do extrajudicial, todo mundo queria ir para o judicial, então a gente teve bastante dificuldade nesse ponto, mas sempre, né, uma colaboração dos servidores que estavam ali. Mas foi bem difícil essa parte, porque a população da cidade estava acostumada a ter um serviço prestado pelo judiciário. Então, para vocês terem ideia, eram distribuídas senhas, um número determinado de senhas. Então, hoje nós vamos atender 10 pessoas. Distribui essas senhas, volta amanhã. E lá minha atribuição era tabelionato de notas com registro civil, então as escrituras em si demoravam muito a serem lavradas na cidade. Ilhéus é uma cidade grande, mais de 100 mil habitantes. E foi se criando, claro que não só devido a isso, uma cultura de que o cartório é difícil, de que o cartório é amarrado, de que o cartório é travado, às vezes pelo próprio tribunal do estado não ter dado tanta atenção para essas serventias, né, extrajudiciais, já com tanta coisa do judicial para resolver. A Bahia foi um dos últimos, creio que o último estado do país a fazer o concurso, então uma atividade bem engessada. Então a gente assumiu e foi aos poucos conversando com a população, mostrando que, assim como a campanha, né, do Paraná está ainda bem firme assim, na nossa mente, me desculpe se eu falar na ordem errada, mas é prático, é rápido, é fácil no cartório. Então a gente foi mostrando que não precisa de tudo isso, que, né, destruindo essa formalidade. Então, na Bahia o cenário foi bem mais difícil que aqui. A gente teve a oportunidade aqui de chegar e já ser muito bem recebido pelo município, um município organizado, um município estruturado, um município com vontade de regularizar. E isso muda tudo, porque não adianta só o município sozinho ou só o registro de imóveis sozinho querer regularizar. Então aqui a gente teve uma recepção bem diferente, mas da mesma forma a serventia aqui também no Paraná estava
num processo de cada vez mais desorganizado, centrais inoperantes, matrículas sem assinaturas, arquivos bem confusos, mas isso, né, como já tinha acontecido comigo outras 2 vezes, a gente chega, monta uma força-tarefa e não é mais que nossa obrigação organizar e deixar isso bem clean para receber a população da melhor maneira possível. Aqui no Paraná em especial foi bem corrido, mas graças a Deus deu tudo certo. Estamos aqui dando o nosso máximo, colocamos essas centrais para rodar e é isso. Estamos tentando aqui, né, regularizar o município, fazer tudo que a gente pode para prestar o melhor serviço para a população. Que interessante, Aline. Agora, um ponto que a gente precisa sempre observar é que quando a gente assume uma serventia por concurso, como é o seu caso, é o momento que talvez pelo impacto a gente, e por não ser o nosso espaço de origem, a gente passa a olhar todos os prós e os contras daquele serviço, né? Mas existe um outro momento, que daí agora eu jogo até a minha experiência, é que à medida que a gente está no serviço, que já passou esse impacto inicial do concurso, a gente continua e precisa se permitir ter esse impacto para o que está ainda com problemas, só que dessa vez o protagonismo dessa história não é outro colega, né? Somos nós mesmos. E isso é contínuo, de você amanhecer, de você olhar para um planejamento do ano seguinte, ainda mais agora que vamos entrar num novo ano, o que pode melhorar? O que eu fiz de errado nesse ano que eu posso melhorar para o próximo? Ou o que eu fiz de errado esse mês que posso melhorar para o próximo? Ou não o que eu fiz de errado, o que eu posso lapidar? Então, esse olhar, abrir essa janela, não se conformar com o que já está posto, é essencial na nossa atividade, né? Eu imagino que no momento que você assumiu Sertanópolis, você estava com esse protagonismo de olhar e se permitiu isso, mas esse protagonismo acontece periodicamente, mensalmente ou anualmente para nós que somos registradores imobiliários, né? E de que maneira você percebeu que era necessário uma interlocução para fora do teu cartório? Quer dizer, não bastava só você organizar arquivos, era uma problemática que dizia dessa interlocução necessária com o poder público. Érica, desde quando eu estava em exercício na Bahia, eu já tinha essa necessidade, eu tinha percebido essa necessidade de estar em contato com o poder público. Primeiramente, em Itapetinga, a gente teve um problema seríssimo. Lá no tabelionato de notas, a gente se deu conta que o centro da cidade, um pedaço do centro era uma gleba rural. Então, a gente já teve um problema registral inicial, então já procuramos, né, a prefeitura e fomos organizando esse cenário aos poucos, só que o período de exercício ali foi de menos de 6 meses por conta da reescolha do concurso. E em Ilhéus também eu tentei essa aproximação com o município, mas foi um pouco mais difícil por ser uma cidade maior e por, né, problemas municipais diferentes dos daqui, mas em Ilhéus foi quando eu percebi o número de imóveis sem matrícula que tinha no município, que era muito grande. Era uma coisa assim muito exorbitante. A gente fazia vários atendimentos e percebia que a grande parte daqueles atendimentos que a gente fazia, a maior parte dos usuários que compareceu à nossa serventia, os imóveis em que eles habitavam e que se entendiam como proprietários não tinham matrícula. Então foi esse momento que me deu esse clique já antes de vir para cá, já em 2022, né? Desde esse cenário que a gente encarou na Bahia. Eu falo muito a gente, vocês vão reparar isso, porque é um time. O registrador de imóveis, a gente acorda, igual a Erika falou, todos os dias é um desafio. Todo dia é uma coisa nova e a gente não pode se acomodar com as conquistas do passado. Todo dia a gente tem que ampliar. Então eu falo nós porque é um time, né? Os nossos colaboradores, os nossos familiares nos apoiam e no que podem nos ajudam, né? A gente tem, às vezes, ajuda da assessoria de gestão, então eu sempre vou falar nós, porque sozinho a gente não chega até aqui e sem a empolgação e sem o trabalho, o esforço árduo do time, a gente não vai.
então é sempre nós. Com certeza, com certeza. O registro de imóveis, existe o agente delegatário, como eu, como você, mas é impossível dizer que se finda no nosso trabalho, né? Ele tem a equipe, tem a família, tem os colaboradores, a gestão de todo esse serviço tem uma dimensão macro que nem sempre é vista. Mas eu estou muito curiosa, Henrique, muito, para saber da perspectiva para fora do cartório, como que essa perspectiva de relação do poder público com o registro imobiliário foi recebido pela Prefeitura de Sertanópolis. E nesse aspecto, eu queria que você trouxesse para a gente os desafios que já existiam em Sertanópolis e quais são as circunstâncias e situações específicas que você acha que tinha em Sertanópolis e que provavelmente existem em outros municípios no que diz respeito ao desenvolvimento do ativo imobiliário do município. Ô, Érica, a gente verifica aqui na Prefeitura de Sertanópolis, pelo menos quando eu assumi aqui, que as cidades pequenas, mesmo nas prefeituras, possuíam muita informalidade do próprio poder público. Aqui em Sertanópolis, a prefeitura, nos anos 80, 90, comprava imóveis, pequenos sítios, pequenas chácaras, e parcelava esses imóveis informalmente. Quer dizer, o próprio poder público não se preocupava no registro de um loteamento. Isso era muito excepcional. Talvez movidos por razões políticas, de pressa, na perspectiva de fazer logo os terrenos, dar logo as casas para as pessoas, a prefeitura tinha essa informalidade mesmo. Então, adquiria o imóvel, às vezes nem registrava essa aquisição, fazia aquisição por contrato, porque o imóvel às vezes não tinha matrícula, era um desmembramento de uma área rural. E quando a gente chegou aqui na prefeitura e tomou conhecimento da existência desse nicho de informalidade dentro do poder público, a gente passou a tomar medidas para regularizar isso e possibilitar a regularização fundiária desses imóveis. Mas veja, a particularidade que eu acho que as cidades grandes não têm é essa informalidade presidida pelo próprio poder público, né? Aqui, nesse cenário habitacional, muito especialmente, a prefeitura se encarregava de comprar os imóveis e os parcelar no papel, dentro aqui só aqui dentro da prefeitura. Não havia essa interlocução, no mais das vezes, com os registros imobiliários. Mas a gente tem aqui na cidade uma outra particularidade, que é o loteamento de chácaras, né? Pequenas porções de terra nas periferias do município que vão sendo parceladas e reparceladas e que também são bem características aqui do interior do país. Nossa, Henrique, parece que você está dentro dos municípios que me circundam também. Olha como as realidades são semelhantes, né? Quer dizer, falta de regularização fundiária e parcelamento irregular do solo. Aí eu quero saber de você. Quando vocês entraram, assumiram a administração de Sertanópolis, como vocês identificaram esses pontos tão críticos no município? As pessoas perguntando ou foi à medida em que vocês foram trabalhando e foram encontrando as situações? Era bastante notório aqui em Sertanópolis que certos conjuntos habitacionais, certos bairros, não tinham o que eles chamam genericamente de escritura. Ah, não tem escritura, não tem escritura. E a gente foi procurar saber do que se tratava isso e descobriu que, de fato, eles diziam respeito às matrículas, né? As pessoas não tinham uma matrícula individualizada do próprio imóvel. No mais das vezes, o que existia era a matrícula da gleba toda. E a prefeitura, em conjunto com o departamento de tributação, né, mais especificamente, conseguiu fazer esse mapeamento, esse levantamento dos imóveis, até prefeito de cobrança de IPTU, e a partir desse cadastro local, demos início ao processo de regularização. Esse processo antecedeu um pouco a chegada da Aline, a gente iniciou ele lá em 2019, mas quando a Aline chegou, a gente verificou que, de fato, haveria, a partir da chegada dela, um interesse maior do registro de imóveis local na execução da política de reúrbio que o município havia instituído, né? Essa política, inclusive, é anterior à atual gestão aqui do município. Ela começou no finalzinho da gestão passada e a atual gestora deu sequência a ela, encontrou a Aline, que veio nos fazer uma visita aqui, assim que chegou,
espero que tenha sido bem recebida, acho que sim, e demos sequência ao trabalho de regularização fundiária, né? Agora com muito mais vigor, né? Porque encontramos um registro de imóveis que também estava interessado na regularização dessa situação aqui. Apto, né? Então, vamos colocar como meta para as pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo. É necessário que o poder público municipal possa também mapear esses pontos de dificuldade para identificar em quais lugares do município, quais problemas do ativo imobiliário são identificados, né? E o que nós temos tratado muito aqui, Henrique, desde os episódios anteriores, é que quando a gente fala de irregularidade fundiária, e que não é apenas, eu repito, irregularidade fundiária não se trata apenas de ter o nome da pessoa na matrícula, porque é essencial esse vínculo do título da propriedade com o real proprietário, né? Mas também a identificação de que aquele imóvel está perfeitamente caracterizado na matrícula, as construções, eu estou bem curiosa para saber qual que é o índice de irregularidade das construções de Sertanópolis também, e outros dados, numeração predial, quantos municípios não têm esse tipo de dificuldade, e todos esses problemas em conjunto refletem em várias consequências. Você mesmo mencionou o cadastro e a procura dessa falha, a identificação dessa falha aconteceu para que fosse possível identificar e cadastrar o IPTU, né? E daí nós temos a arrecadação do ITBI nas transações quando ela é adequadamente feita. E daí nós temos a mãe com seu filho com a segurança da documentação do seu imóvel. E temos políticas públicas, porque no momento que o município consegue mapear quantas crianças, quantos imóveis tem naquela região, ele vai atrás das políticas públicas, transporte público. Há uma gama de direitos que decorrem e que começam na percepção dessa irregularidade, né? Depois desse trabalho, Henrique, vocês perceberam consequências positivas na arrecadação dos tributos, na arrecadação propriamente do município, e no desenvolvimento social, econômico, e ainda, né, vou te jogar mais uma, de que maneira isso foi impactante para afastar litígios da prefeitura municipal com os munícipes, por exemplo? Olha, é muito engraçado você mencionar essa situação de arrecadação, que a gente não tinha, evidentemente, no que diz respeito ao ITBI, nenhum controle tributário dessas alienações que efetivamente existiam. Porque não é porque as pessoas não têm lá a matrícula individualizada do imóvel, enfim, que elas não os comercializam, não os doam, não os vendem, não deixam aquilo como herança, enfim, né? E a gente passou a verificar nos imóveis, nos bairros que foram regularizados, um aumento muito significativo da arrecadação do ITBI, que era de zero. A gente passou a perceber que, por mais modesto que seja o conjunto, por mais modesto que seja o bairro, é profícua a negociação que existe ali. Então, vem para a prefeitura e agora sim, com controle do comprador, enfim, que se realiza exemplo daquilo que se faz nos bairros já regulares. No que diz respeito à própria condução do processo judicial, que eu também atuo no executivo fiscal aqui do município, a gente chegava nas execuções fiscais, por exemplo, de cobrança de IPTU desses imóveis, quando não tinha o que penhorar. Era muito curioso, a gente chegava na execução fiscal, então vamos, em regra, a obrigação própria ter renda, o IPTU, possibilita que você leve a penhora do próprio imóvel. Então, quando você pedia a penhora, que se exigia a apresentação da matrícula do imóvel para levá-lo para avaliação e asta pública, enfim, você não tinha nada. Então, o processo judicial parava naquele... e acabava prescrevendo, que você ia procurar outro bem e não achava, enfim, né? Então, no que diz respeito à condução do contencioso do executivo fiscal, foi fundamental a regularização fundiária na perspectiva da prefeitura. Excelente. Vocês, eu acho que saiu o número, né, Aline, sobre a quantidade de regularização fundiária. Quantos imóveis foram regularizados em Sertanópolis desde o início da tua assunção até agora? 804, Érica. 800, vamos colocar os números aqui, 804 imóveis para um município de 15 mil, vou até voltar aqui,
de 15.930 habitantes. De dezembro de 2022 até hoje. A gente tem que aplaudir a vocês, né, Aline, Henrique, o trabalho tão intenso que Sertanópolis tem realizado. O impacto não é só matrícula, né, Henrique? O impacto é em várias frentes para o próprio município. Mas eu estou curiosa também para a nossa próxima pergunta, e essa vai para os dois, tanto para a Aline quanto para o Henrique, que é uma pergunta que me veio agora à cabeça. Esse tipo de trabalho deve ser desenvolvido para o sucesso da iniciativa, né? Dessa iniciativa de regularização fundiária e do trabalho conjunto de desenvolvimento do ativo imobiliário do município. Mas qual foi a atuação de cada um desses atores? Qual que foi a atuação de fato do registro de imóveis? Qual que foi a atuação de fato da Prefeitura Municipal com a sua equipe e com a Procuradoria? Aline, começando por você. Bom, o papel do município de Sertanópolis foi fundamental. Eu nunca tive aqui uma recepção, né? Embora seja minha terceira serventia nos outros 2 lugares que eu trabalhei, como eu tive aqui em Sertanópolis. Então, a gente tem que dar o crédito a quem merece mesmo. Trabalhamos juntos, mas o impulso inicial foi do município. Assim que eu cheguei, na primeira semana, eu fui convidada a tomar um café na prefeitura. Tem muitas histórias engraçadas desse café. Fatídico café, e de onde saiu uma parceria de um nível, assim, forte. Tanto é que a gente tem esse número. Eu acho que o Henrique, a gente não tinha noção da proporção que era. A gente só foi trabalhando, a gente só foi fazendo, a gente não tinha noção de quão gritante era, né? Proporcionalmente, 804 títulos organizados, regularizados para um município pequeno. Então a gente só foi fazendo, depois que a gente teve noção da proporção. Mas o início partiu do município, esse impulso de chamar o cartório, né, de nos convidar para dizer, vamos regularizar tudo? Eu falei, vamos nessa, e assim foi. Então, o município nos forneceu todos os dados cadastrais, iniciais. A gente teve algumas dificuldades, primeiramente com o CPF, né, Henrique? Mas todo mundo se esforçou para atrás de bases de dados, para a gente conseguir, corria um de lá, outro de cá. E, ao mesmo tempo, pro cartório também, Érica, a gente tem que ter uma gestão de fluxo para receber esses títulos de REURB, para a gente conseguir qualificar. Porque o restante do nosso serviço não pode parar. Então, a gente foi manejando, né, funcionário, a gente foi manejando setores para que não fossem perdidos os demais prazos e o compromisso que a gente tem com a população, que nos traz outros títulos além das REURBs. Então, a gente foi trabalhando realmente em conjunto, passo a passo. Antes a gente não tinha a maravilhosa cartilha da Lipar, que melhorou muita coisa, melhorou muito, assim, eu já queria deixar aqui meu agradecimento, né, às meninas aqui do Paraná, que com esse projeto inovador ajudou bastante o materializar da REURB. E é isso, a gente foi discutindo juntos várias reuniões, o Henrique sempre disposto a vir com a equipe, né, vinha com a equipe de engenharia aqui para o cartório, para a gente desenhar cenários e ver o que realmente faltava a cada, né, diligência que a gente enviava. Mas foi isso, foi um esforço realmente conjunto, mas o pontapé inicial foi do município. Logo na primeira semana eu ainda estava colocando as coisas no lugar e topamos o desafio. E só chegamos até aqui graças a essa parceria que até hoje tem rendido, a população tem dito para nós, nos tem mostrado, acho que lá na prefeitura também, vamos ver o que o Henrique nos conta disso, mas a população tem agradecido essa parceria e tem notado que a gente trabalha junto para isso. A gente forneceu para o município a visualização de todas as matrículas do NR para já ir facilitando todos os procedimentos que houverem da parte do município, já terem uma noção do que já existe dentro do cartório, do que já está no Fólio Real, para poder trazer o título mais embasado, mais preparado, já saber o que existe. E agora nós vamos partir para o desafio das chácaras, que a gente está riscando o mapa, né, Henrique? A gente vai colorir no mapa, agora a gente tem um mapa aqui na minha sala, então a gente vai fazer igual o joguinho, ó, conquistado, regularizado, fé em Deus, nós vamos conseguir
terminar. A gente teve um problema inicial técnico engraçado, Érica. Você que está à frente, né, também de um registro de imóveis. A gente teve um problema que a primeira REURB, a segunda que a gente entregou, a primeira começou, né, com a agente interina anterior, mas a segunda que a gente entregou, a primeira foi um parque industrial um pouco menor, a segunda era um residencial com 600 e poucas matrículas, e o meu sistema não comportou. E a gente terminou praticamente, como é que eu vou te falar, no braço. A gente terminou do jeito que a gente conseguiu, mas a gente abriu uma por uma. Então, graças a essa REURB, já naquele ensejo, né, do que você disse antes, Érica, que a gente tem que se desafiar, a gente tem que mudar todos os dias. Eu olhei para todo mundo aqui e falei, se prepare, nós vamos mudar de sistema. Então, graças a essa REURB, a gente trocou por um sistema que abria automaticamente as matrículas simultaneamente, de maneira automática e simultânea, desculpa, para que fosse feito de maneira mais prática e mais rápida para a gente poder entregar para a população. Então, isso foi muito bom também. O que a prefeitura mandava para a gente, falava, Henrique, pode mandar, de um jeito ou de outro nós vamos dar conta. Nos impulsionou a levar o cartório para outro nível, porque eu não tinha antes recebido um volume de título desse tamanho. Então, nos preparou para o que viria. Hoje a gente consegue fazer REURB, fazer loteamento com muito mais facilidade, mas graças a esse empurrão da prefeitura. Então, foi isso. Duas ponderações sobre a tua abordagem, Aline. Primeiro, você falou da cartilha de REURB elaborada pela ARIPAR, que é a Associação do Estado do Paraná. Até resgatei ela aqui do meu arquivo para a gente lembrar que essa é uma cartilha elaborada pela Associação de Registradores Imobiliários do Estado do Paraná, que agora vai ganhar uma versão nacional pelo Registro de Imóveis do Brasil, essa câmera aqui. Mas eu queria também, uma pergunta que eu fiquei muito curiosa sobre a tua abordagem. Quando a gente recebe essas demandas de regularização fundiária, a gente está trabalhando aqui com o case de Sertanópolis sobre regularização, mas é possível receber outras demandas que desenvolvam esse ativo imobiliário no município. No caso da regularização fundiária, nós sabemos que a grande maioria trata-se de ato gratuito e que é necessário encaixar essa demanda dentro da atuação ordinária e média do cartório. Um registro de imóveis na cidade do interior, na grande maioria, não vai ter a mesma equipe, nem a mesma quantidade de pessoas trabalhando para aquele serviço que uma cidade de um grande centro urbano, por exemplo. Conta para a gente, para os registradores e até para os demais ouvintes, como você conseguiu encaixar essa demanda dentro do registro de imóveis de Sertanópolis, principalmente considerando a tua fala, que quando você recebe a demanda, ao invés de você falar para o Henrique ou para a prefeitura, nem pensar, eu não dou conta, você disse, vou me organizar e darei um jeito disso ser realizado. O que você fez dentro do registro para tornar possível o recebimento dessa demanda? Érica, foi bem difícil esse impacto do número de títulos, né? Que as matrículas que seriam geradas, abertas a partir desse título da REURB. O que a gente fez? A gente separou por setores. Então, eu tenho o setor de conferência, setor de certidão, todos os setores ajudaram. A gente colocou um pouquinho em cada setor do que seria aquele trabalho, por exemplo, de conferência dos documentos, de conferência dos números, de conferência do lote quadra. Aqui dentro a gente dividiu um pouquinho para cada setor. Então, só assim que a gente deu conta. E a gente também começou um trabalho aos sábados para conseguir encaixar. É desafiador, às vezes, a gente vê uma visão imediatista como registrador imobiliário, a gente não vai querer fazer. Porque a nossa maior REURB aqui, que foi a do Jardim Amâncio Seco, tinha 600 e poucas matrículas para abrir. Era uma REURB S de caráter social, ou seja, completamente gratuito. Dá um impacto, né, pela hora de trabalho do colaborador, pelo insumo e tudo, mas a gente tem que ter uma visão de que não essa visão imediatista, uma visão ampla. A gente tem que ampliar
o espectro dessa ótica de que vai ser ótimo para o município e vai ser ótimo para o futuro do cartório, para a população, e que não é mais que a nossa obrigação. A gente tendo a colaboração do município, a gente tem que abraçar e seguir, porque é muito raro o município ter um pontapé inicial, como teve aqui em Sertanópolis, a organização que eles tiveram de começar esse trabalho, e a gente abraçou a causa. Então, se a gente dividir por setores, porque às vezes a gente pensa só meu setor de registro vai fazer. Aqui a gente dividiu para todo lado. Então, há trabalhos, há tarefas que a gente consegue colocar no nosso setor de certidão. A gente consegue, até a pessoa, né? Eu não sei o fluxo, é muito difícil falar em caráter nacional, porque o nosso país é um continente. E as serventias têm realidades muito distintas, mas, por exemplo, a gente está numa serventia menor, então até a nossa recepção ajudou, enquanto não chegava uma pessoa ou outra, vamos conferir aquele cadastro. A prefeitura ajudou muito, porque nos franqueou acesso ao sistema do cadastro imobiliário da cidade, então a gente consegue ver, né, as inscrições municipais, se está tudo certo para já abrir a matrícula direitinho. E essa parceria vai impactar não só naquele título da REURB, vai impactar no nosso dia a dia. Então, do nosso lado, a gente franqueou para o município acesso à visualização das matrículas da ANR. Então, qualquer coisa que a gente tem que resolver, a gente consegue resolver em conjunto com uma agilidade muito maior. Essa cooperação que foi firmada na REURB, que foi, na verdade, foi uma força-tarefa, né, Henrique? Foi uma força-tarefa. Por exemplo, a gente voltava por questões lá do artigo 176 da 6.015. Não, eu preciso agora da distância desse terreno com a esquina. Então, a gente voltou simplesmente pelo que precisava voltar, mas a prefeitura disposta a resolver. Equipe de arquitetura, de engenharia disposta a fazer a correta descrição do imóvel. Mas, voltando a iniciar a pergunta da Érica propriamente dita, encaixando um pouquinho para cada setor. Se inflar o setor de registro, trava tudo. Então, vamos jogar para os outros setores. Vamos jogar para a pessoa que está lançando às vezes, não, eu não vou pôr, porque o meu estagiário, o meu menor aprendiz, ele não vai dar conta. Ele vai dar conta nas tarefas mais práticas, dá para distribuir. Abrir a caixa, abrir o olhar de vamos todo mundo nessa missão, porque senão começa a perder prazo dos outros títulos, isso não pode acontecer. Tem que absorver tudo. A gente não fez contratação extra para a REURB, mas por isso, porque a gente foi encaixando cada cantinho do cartório tinha uma qualificação de REURB acontecendo, e tudo ao mesmo tempo é possível. Outra coisa também que me ajudou muito é porque aqui eu tenho prazo interno e prazo legal. Então, hoje o título entra, a gente trabalha com o nosso prazo interno, aqui dentro é nossa norma. O título entra no nosso prazo interno, ele é em regra metade do prazo legal. Então, a gente trabalha com uma gordurinha, eu falo, para se acabar a energia, para se acontecer alguma coisa, para se entrar uma REURB gigante, a gente conseguir fazer. Essa ideia do prazo interno eu aprendi em assessoria, foi muito importante, e é o que nos ajuda a lidar com imprevistos. A REURB eu trato ela como um imprevisto. Chegar quase mais de 600 matrículas para abrir é uma coisa diferente da nossa, como a Érica diz, da nossa atividade habitual. Então isso ajuda também a gente na gestão não só da REURB, quando a gente tem um quadro de desligamento, um quadro de férias, ou então os imprevistos mesmo, uma pessoa que machucou, que não vai poder vir, a gente não passa desespero, porque a gente já tem o prazo interno delimitado. A gente usa o legal, assim, ocasiões emergenciais, quando a gente não consegue mesmo usar o interno, mas a gente ainda tem uma gordurinha ali, um prazinho a mais para a gente conseguir se organizar. Realidades que nem sempre são vistas, né, Aline? Essa gestão de processo, essa gestão de demanda. E tenho certeza que o Henrique talvez nem tivesse se dado conta do impacto que isso seria dentro do registro de imóveis para os outros atos e para a equipe da Aline. Henrique, conta pra gente ao que você atribui o sucesso do caso de Sertanópolis. Não só isso. Como foi possível que vocês saírem da atividade normal, ordinária, como a equipe da Prefeitura de Sertanópolis saiu da normose para buscar essas situações
como vocês identificaram esses lugares com o problema de irregularidade fundiária e ainda como vocês chegaram e alcançaram a população para vir até a prefeitura, para que vocês pudessem fazer o trabalho, né, de regularização e encaminhar para o registro de imóveis. Estou bem curiosa pela tua resposta, Henrique. Bom, como eu falei para você, uma parcela muito significativa dos imóveis para os quais pendia a regularização fundiária eram imóveis que o município havia comprado naquela situação de informalidade. Então o município tinha, ainda que muito timidamente, algum registro de para quem vendeu, para quem doou, havia internamente alguma coisa assim, mas uma coisa muito rudimentar, não era nada informatizado, tudo muito antigo. Estou falando de coisas aí de 1980, por exemplo. Nesse andar de coisas, quando a gente começou a diagnosticar que o maior bairro do município de Sertanópolis era irregular, né, esse que a Aline mencionou antes aí, mais de 600 lotes não tinham regularidade fundiária, a gente passou então a fazer uma força-tarefa parecida, guardadas as devidas proporções com aquilo que a Aline fez no cartório dela, com os nossos departamentos internos. Então a gente envolveu o departamento de tributação no levantamento dos cadastros de inscrições municipais, da atualização das construções, da verificação até em loco da existência ou não de construção naquele imóvel, né? Um trabalho do departamento de engenharia, né, que foi fundamental na elaboração dos memoriais, dos mapas, enfim, da documentação que é necessária, da própria Câmara de Vereadores, que recepcionou bem a ideia, porque muitas das etapas da REURB dependem de lei municipal, porque diz respeito ao imóvel público, né? A gente passou também com o auxílio da Câmara, e do próprio departamento jurídico, dos demais departamentos até administrativos aqui da Prefeitura, que trabalham com a divulgação. Olha, venham para a Prefeitura, você morador do bairro tal, compareça aqui na Prefeitura, atualize o cadastro, verifique se houve modificação, porque a Prefeitura vai iniciar um processo de regularização fundiária e vai outorgar título de propriedade diretamente em nome dos possuidores, né? Então, o trabalho de atualização cadastral durou quase um ano, né? Nossa, imagina, mandando mensagem para o WhatsApp. A cidade é pequena, todo mundo acaba se conhecendo, né? Muitos dos imóveis que estavam sujeitos à regularização fundiária eram de funcionários ou parentes de funcionários, então isso facilitava a conversa lá no bairro. Olha, já foi resolver a tua situação na prefeitura, já levou teus documentos, né? Tivemos situações até de pessoas, às vezes com mais idade, com mais dificuldade até de locomoção, da prefeitura bater lá na porta da casa do sujeito e dizer: olha, seu fulano, dona fulana, nós estamos fazendo um programa. Tinha gente que não acreditava, tinha gente que não achava que ninguém dá nada de graça para ninguém, tá cheio de golpe aí na praça, mas escuta, o senhor não vai precisar pagar nada, é totalmente gratuito. Mas está esquisito. Não, olha, teve um caso, foi até engraçado, a Aline se lembra, nesse maior bairro, a gente chamou um morador, dos mais antigos, lá para ir no registro de imóveis, recebeu o título. Ele, quando recebeu a notícia, não acreditou não, pediu para a neta conferir se era verdade mesmo, porque estava muito esquisito. Como assim vão dar alguma coisa de graça? Não tem nada de graça para ninguém, né? Então, existe um esforço conjunto que tem que correr também em paralelo com as demais demandas dos departamentos. Imagina, o departamento de tributação também tem as demandas internas, o departamento de engenharia tem também os outros projetos, a gente aqui no jurídico também tem outras coisas para fazer, mas a gente dedica uma parcela do tempo para isso e a coisa fluiu e aconteceu. Eu acho que fundamentalmente, Érica, o encontro de boa vontade desses dois agentes, tanto do poder público quanto do registro de imóveis, é fundamental para o sucesso disso. Não dá para dizer que só a boa vontade, só o interesse da prefeitura vai resolver, como também só o interesse dos imóveis em fazer não vai resolver também. É preciso haver essa união de esforços para convergir tudo isso para o sucesso da REURB. Fica bem explícito, Henrique, que por mais que a gente trace um roteiro para cada município, vamos imaginar que a gente está aqui com um representante da prefeitura nos ouvindo, ou um registrador, ou um cidadão querendo que o seu município tenha esse tipo de engajamento. Por mais que a gente trace um roteiro, é imprescindível que registro de imóveis e poder público estejam engajados nessa energia de protagonismo. Para mim, isso é fundamental. Mesmo que a gente fique aqui discorrendo
como vocês identificaram os problemas, como chegaram até o cidadão. Antes de tudo, é preciso dessa energia de protagonismo. E ainda, a energia e o protagonismo para que esses poderes, esses agentes, possam se relacionar. De que maneira, e daí eu vou perguntar para a Aline, depois devolvo para você, Henrique, de que maneira vocês entendem que esse engajamento é positivo e essencial, não só para a regularização fundiária, mas para outras ações em que registro de imóveis e poder público e demais agentes, você acabou de mencionar, Henrique, que no caso de Sertanópolis não foi só a prefeitura, quer dizer, não foi só o jurídico, mas vários departamentos da prefeitura, né, o próprio legislativo municipal, e daí a gente pode estender para corretora de imóveis, OAB, estudantes universitários da cidade, do município, também podem participar. De que maneira, Aline, você pensa ser essencial esse engajamento? Em que outros exemplos a gente poderia aplicar o engajamento desses atores de maneira a desenvolver o município e seu ativo imobiliário? Érica, não só na REURB, né, a gente tem trabalhado junto na recuperação do crédito do município. Então, a gente recebe as demandas pelo sistema judicial, a gente, né, qualifica. Tem alguma dúvida, a gente troca uma ideia nessa recuperação desses créditos tributários, em todos os títulos que envolvem esses dois agentes, nas desapropriações, na hora do recolhimento do tributo, a parte chega até o cartório, tem alguma dificuldade, a gente tem total liberdade de procurar o cartório, procurar a secretaria de tributação, a gente manda um e-mail, olha, a gente está com dificuldade no recolhimento de uma guia para ver a transmissão do imóvel, um ato simples do cartório, compra e venda, né, que é o que mais tem todos os dias no registro de imóveis. Até nisso a gente conta com o município para que flua melhor o tráfego imobiliário no geral. Como eu mencionei anteriormente, o fato de um desses atores, tanto nós quanto a prefeitura, fornecer acesso ao sistema um do outro, facilita demais a gente conseguir fazer todo e qualquer título envolve, né, o setor tributário municipal, especificamente, claro, a compra e venda que é o ITBI, por ser onerosa, mas às vezes mesmo na doação, que seria o ITCMD, que é um tributo de competência estadual, às vezes se a gente tiver qualquer dúvida quanto ao cadastro, quanto ao nome da rua, a gente tem essa liberdade, né? Tanto a prefeitura quanto o cartório, isso é recíproco, para se ajudar para fluir. Então, nas demandas deles, o que precisar, eles sabem que a gente vai resolver. O que precisar, a gente vai fornecer informação um para o outro para resolver, seja qual título que for. Qualquer coisa que envolver esses dois agentes, a gente vai conseguir resolver. Então, eu acho que é isso que flui, é isso que a população sente, né? Esses dias mesmo no balcão, a minha recepcionista sempre me fala, nossa, bem melhor com o sistema do cadastro imobiliário. Henrique, olha para você ver a disponibilidade, Érica, desse município. A minha turma foi para dentro da prefeitura, que eles deram um treinamento para o nosso time aprender a mexer no sistema do município de inscrição imobiliária. Então, às vezes a gente precisa de uma inscrição imobiliária, a gente já resolve por aqui mesmo, com o treinamento que o município nos dê do sistema deles. Então, é uma coisa muito diferente. Então, na minha diligência, eu não vou colocar, necessita inscrição municipal, e se eu colocar, eu mesmo já arrumo. Eu já resolvo para a pessoa. Então, as pessoas no balcão, às vezes, ficam surpresas, porque não eram acostumadas, né, com isso, com o desembolar. E a gente, como registrador de imóveis, a gente tem que pensar além do clássico, além do tradicional. Minha obrigação é registrar. Não é só registrar. A gente passa por um processo pessoal muito árduo para conseguir ser aprovado nesse concurso e a gente tem que fazer as coisas com um propósito. Então, a gente tem que extrapolar, porque principalmente a gente está falando também nessa nuance de municípios interioranos, a gente trabalha com um público mais rural. Então, a gente tem que ajudar essa população a entender o que a gente está falando.
a entender o que eu estou pedindo, a entender por que o registro dela não está acontecendo naquele momento. Por que eu estou fazendo uma nota de diligência? Por que eu estou pedindo uma coisa a mais? O que é aquilo? Onde que ele vai conseguir aquele documento? Ou se eu posso, eu vou lá e trago para ele. A gente tem obrigação de colaborar e a gente tem obrigação de aproximar a população da nossa atividade. Já não ser mais uma pessoa inacessível, com uma didática difícil, com um linguajar difícil, com uma distância de todo mundo. Então, isso que a gente tem com a prefeitura não é nada mais que a nossa obrigação. Eu sou super grata pela receptividade que eles tiveram comigo, mas é diferente demais esse engajamento do município conosco. Então, isso faz resolver tudo. A gente tem uma liberdade que o município, ainda faço esse compromisso, o município tem meu apoio, porque precisar nós vamos desembolar essa cidade. Ainda vamos brincar de colorir o mapa, que nós vamos regularizar tudo. A gente quer fazer um case de 100% regularizado. Se precisar mudar sistema, vamos mudar sistema. Se precisar pôr gente, vamos pôr gente. Mas nós vamos dar jeito. Nós temos que trabalhar além daquilo que nos foi proposto. Não é só em cartório, em tudo da nossa vida a gente tem que ser assim, gente. Por isso que as pessoas tomam raiva de cartório, porque tem gente que não trabalha assim. E toma raiva de município também, porque não tem gente que não trabalha assim. Aqui na prefeitura você chega lá, todo mundo, você acha todo mundo, conversa com todo mundo. Por quê? Acessibilidade. Não estamos dizendo, atenção, não vamos obedecer à lei, não vamos fazer o que é certo, é um oba-oba, não. Ser acessível não é ser bagunçado, vamos ter a segurança jurídica dos atos, tudo vai obedecer à legislação. Só que, poxa, o que custa ajudar a pessoa que está no seu balcão ali, que não está nem... Tem gente que fica nervoso de vir no cartório. Tem gente que chega perto da gente, não sabe se chama de juiz, se chama de doutor, se chama de excelência, o que faz. Então a gente tem que quebrar isso, trazer as pessoas, a simplicidade das pessoas para o nosso dia a dia. É isso que está, né? É nisso que está, é isso que a gente conseguiu enquadrar aqui no município, conseguiu fazer isso. E o mais engraçado eu repito, a gente não tinha noção. A gente não tinha noção da proporção, a gente não tinha noção do que a gente conseguiu, quanto foi bom e quanto foi positivo. As pessoas, a gente percebeu também nos títulos desses bairros regularizados, no Amâncio Seco, a gente viu as pessoas tendo acesso ao crédito, podendo dar o imóvel em garantia para já poder adquirir outra coisa, para já poder fazer outro negócio. Então isso movimenta a economia, porque é um número grande proporcionalmente para o município. Então movimenta a economia em outros setores. Se ele tem um lote, uma matrícula, ele pode dar em garantia para adquirir outro imóvel, para fazer outro negócio, para girar. Começa a girar. O Henrique tá com uma afeição assim. Não, é muito engraçado ver como esse entrosamento do registro de imóveis com o poder público, especialmente a prefeitura, facilita a vida das pessoas. As pessoas hoje não precisam sair do registro de imóveis, vir à prefeitura para buscar um documento, porque essas informações todas estão disponíveis nos respectivos locais. Quer dizer, se eu preciso acessar uma matrícula para verificar a possibilidade de penhora de determinado imóvel, ou para atualização cadastral, de repente, a gente tem colocado aqui no município agora o cadastramento dos imóveis em condomínio, né, em copropriedade. Então a gente tem se valido muito do sistema do ONR para acessar e verificar se de fato é um proprietário só, atualizar os cadastros. E por outro lado, a gente oferece o nosso cadastro imobiliário para o registro de imóveis para evitar que as pessoas tenham que fazer esse trânsito, sai de lá, vem aqui, fica na fila, espera, às vezes o funcionário não está, né? Dificulta a vida da pessoa, às vezes o sujeito é de fora, vem para Sertanópolis só para resolver essa situação, situações que são relativamente simples de serem resolvidas, que não precisam mais da pessoa estar aqui, saindo, voltando, né? Facilita o trabalho do registro de imóveis e facilita o trabalho da prefeitura também. O servidor não vai precisar ficar lá parado, esperando tirando lá um cadastro para alguém que já pode ter tirado esse documento lá no registro de imóveis instantaneamente. Então, eu acho que esse entrosamento é bom para todo mundo, mas sobremaneira para a população atendida, porque agiliza a vida do sujeito também. Sim, eu ia te fazer uma outra pergunta, Henrique, mas eu tô tão inebriada pela tua resposta, porque fica claro que
foi em busca de uma ação de regularização de imóveis que tantas outras ações tiveram as portas abertas por conta do engajamento do poder público municipal com o registro de imóveis da cidade de Sertanópolis. Veja que a gente está aqui num podcast para tratar do case de sucesso de Sertanópolis sobre a regularização fundiária, e o que denota, e fica muito claro hoje, que por trás desse case tem um gigante protagonismo de duas funções, né? Da atividade extrajudicial e do poder público municipal de Sertanópolis, com certeza engajando outros atores, e exemplar para todo o nosso país e todos os nossos registradores imobiliários. Que episódio incrível para finalizar o ano de 2024, para dizer: o registro de imóveis do Brasil não fica atrás da mesa só assinando. Nós, registradores imobiliários, estamos sempre ativos e sempre saindo da normose para ter exemplos como esse de hoje, da minha colega Aline, do Henrique e do case do sucesso de Sertanópolis. Uma palavra final de cada um de vocês para finalizar esse episódio imperdível. Aline. Para mim, tudo isso se resume em gratidão. Sou muito grata pela recepção que eu tive aqui, né? Repito, é uma coisa que eu não canso de falar. Gratidão também pela minha equipe, que eles topam as minhas loucuras. Eu chego aqui, vamos trocar de sistema para fazer REURB, vamos fazer REURB. Eles confiam e topam. Então, ter esse apoio é um motor propulsor que nos faz fazer o que muitos acham loucura, né? Mas são nessas loucuras que a gente atinge os objetivos, né, mais inesperados. E lá em casa a gente aprendeu uma coisa assim que eu queria deixar para os colegas registradores. Eu já estive em serventias deficitárias. É real no Brasil serventias imobiliárias deficitárias, tá? E eu quero falar que coragem não é não ter medo, é ir sentindo medo mesmo. Claro que com um planejamento, né? Com se estruturar para isso, mas um medinho a gente sempre pode ser que sinta. Nós estudamos, nós vamos conseguir, nós temos pilares sólidos para isso. É vencer o medo, vencer, né, como a Érica fala, a normose, e vencer o conforto de ficar escondido numa sala atrás de uma mesa, porque a gente não tem preço. Quando o Henrique relembrou esse caso, quando a gente foi entregar aqui, e o senhorzinho, né, do bairro, da população, ele ficou procurando onde pagava. Ele procurou a recepção, mas eu tenho que pagar. Ele sentiu que estava saindo daqui devendo. Um ato desse, um gesto desse, não tem preço. Vale tudo. Então, é isso que eu quero deixar. Gratidão por esse convite, por estar aqui. Se alguém precisar de alguma coisa, alguma dúvida, a gente está à disposição aqui em Sertanópolis. E é isso. Muito contente em poder fazer parte desse episódio, da gente escrever uma história diferente daquilo que é a visão antiga de cartório, né? Mudar isso. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Aline. A honra é toda nossa. Henrique. Dizer que o trabalho que a prefeitura faz, nenhuma prefeitura do Brasil faz favor nenhum para ninguém. A gente não faz mais do que a obrigação em atender as pessoas e, se puder ajudá-las na concretização do direito fundamental à moradia digna, à propriedade, à própria dignidade humana, a gente não tem por que não fazer. É bastante razoável que seja assim, né? Não me parece pudesse ser diferente, né? Acho que o poder público tem de fato essa obrigação, que é para isso que as pessoas pagam os tributos, é para isso que todos estamos aqui na prefeitura. E quando a gente encontra a boa vontade, como eu disse, de todo mundo, não tem como dar errado, né? Por isso que não tem como dar errado mesmo. E ao tempo que eu agradeço a gentileza de vocês e o convite, eu reforço aqui o que a Aline disse. Se quiserem conhecer o nosso caso em concreto, querem vir aqui, quiserem, mesmo remotamente, a gente atende com uma satisfação, manda modelo, manda exemplo, conta caso, estamos à disposição, né? Como eu falei, se a gente puder levar isso de Sertanópolis, mostrar o nosso exemplo para outros lugares,
e outros lugares fizerem a mesma coisa, putz, é a melhor coisa que pode acontecer, né, para a vida das pessoas, porque afinal de contas é para elas que nós fazemos o nosso trabalho. Muito obrigado pela gentileza e pela atenção. Que honra, Henrique. Fica aqui nesse 10º episódio da 2ª temporada, o último do ano de 2024, 2 lições importantes. A primeira é que o ativo imobiliário de todo o nosso país, dele reverbera tantas outras portas importantes para a nossa sociedade. Segurança, planejamento público, proteção à família, políticas públicas muito bem estabelecidas, com base de dados seguros, segurança jurídica. Quantas portas nós podemos abrir quando a gente fala de um ativo imobiliário, ou seja, de imóveis regularizados, quando a gente fala de uma sociedade engajada com o registro imobiliário local e com o registrador imobiliário engajado com a sua sociedade. E daí eu vou me valer das palavras da Aline, com o registrador imobiliário que trabalha além daquilo que foi proposto. E o que a gente diz hoje, além daquilo que foi proposto, muito em breve já está se consolidando, se trata da nossa regra. O Registro de Imóveis do Brasil sai de trás da sua mesa, do seu serviço, para estar na sociedade. É esse o novo paradigma e é esse o novo local do registrador imobiliário do Brasil. A segunda mensagem que a gente não pode esquecer e que foi repetidamente trazida nos nossos episódios é: o episódio do Ribcast sempre sai no dia 21 de cada mês. No dia 21, por quê? Por que o Ribcast sempre sai no dia 21? Porque dia 21 de outubro é o dia do registro de imóveis do Brasil. É uma honra para mim ter trazido a vocês todos esses episódios nesse ano e dizer que esse episódio, como sempre, está à disposição de todos vocês no YouTube, no Deezer, no Spotify. Aguardo vocês por lá e até a próxima temporada. Muito obrigada!